Olá pessoal, então quer dizer que você quer comprar um computador? Bom, já que você vai comprar um computador, a gente precisa saber exatamente o que esse computador vai atender, né? O que você vai fazer com ele. Então você vai utilizar para escritório, vai utilizar para jogar, né? Vai utilizar para quê? Pois é. Então, assim, existem muitas opções, né, para você poder montar um computador. Assim como, por exemplo, um carro, né? Você vai comprar um carro para correr, para participar de competição, ou você vai comprar um carro para passear, ou você vai comprar um carro para carga, né? Enfim. Então, computador é a mesma coisa, né? Então, se você vai jogar, por exemplo, você vai precisar de algum recurso específico para isso. Se você quer jogar de vez em quando, né, por exemplo, e você tem um limite de preço também, né? É muito estrito, é outra configuração. Então, tem que conhecer um pouco esses itens, né, para você fazer uma compra adequada. O que a gente percebe é que os fornecedores eles têm linhas, né, de acordo com o preço que a pessoa pode pagar, né. Então, por exemplo, se você vai comprar um processador, né, é, e você quer ter um melhor custo-benefício de acordo com o uso que você vai ter, existem linhas, né. Então, por exemplo, na Intel você vai encontrar os processadores i3, i5, i7 até i9, né? O que é isso? Ah, o i3 é melhor do que é pior do que o i5 é pior do que o i7, né? Sempre fica essa questão. Então, na verdade são linhas de para atender nichos diferentes de mercado, né? Então, por exemplo, se você está falando de um i7 de uma geração 9, ele vai ser melhor do que um i7 de uma geração 7, por exemplo, né? Agora, se você tiver um i3 de uma geração mais atual, né? Por exemplo, uma geração 9 e um i7 da geração 5, por exemplo, o i3 da geração 9 é melhor, né? Então, você tem que entender que esse negócio de i3, i5, i7, 9 são só linhas, né? Para atender nichos diferentes, mas a tecnologia que é desenvolvida, né, digamos assim, que é atualizada de tempos em tempos, né, nesses dispositivos de computação, eles, eles são implantados na geração e cada linha ela adiciona um conjunto de recursos para atender um público diferente, né? Então, um público que pode pagar até tanto, então um i3, público que pode pagar até um i5, até um pouco mais, é um i5 e assim por diante, né? Mas não é porque você tem um i7 que ele vai ser melhor do que um i3 de uma geração mais atual, né? O que muda é só o conjunto de funcionalidades, porque as pessoas tendem a achar que o processador ele quanto maior gigahertz, né, quanto maior a frequência ele é melhor. Não, não é bem assim que funciona. É, o processador ele tem um monte de função lá dentro, né, implementada no hardware, né, no dispositivo. E então tem que considerar essas funcionalidades, né? Funcionalidades bem específicas. É claro que para você não ficar estudando isso, você pode só pensar na geração. Então, assim, se eu tenho um i3 aqui de geração 9, é bem provável que ele seja melhor do que um i7 de geração 7, por exemplo, entendeu? Então você tem que, assim, eu me orientaria por essas gerações, né? Aí dentro de uma geração eu vou escolher a linha que eu quero, né? Então se eu quero gastar eu tô com dinheiro aí para gastar tranquilamente, então posso pegar uma linha um pouco mais avançada que vai trazer mais recursos. Se o dinheiro está curto, pego um i3, né, que é mais baixo custo, mas que vai ter a tecnologia da geração atual, né? Então, assim, o processador é a peça-chave, né, na hora de você montar um computador. Aí depois você também tem que escolher placa-mãe, né, memória RAM, disco, né? Disco de armazenamento, tudo isso, né? Então, assim, você tem que conhecer um pouco as tecnologias para poder montar o computador. A gente pode falar das tecnologias nos próximos vídeos aí, mas o que eu posso te ajudar agora nesse vídeo, né? Nesse primeiro vídeo sobre esse tema de comprar um computador, é que, bom, primeiro,
você sempre vai encontrar linhas que vão atender nichos diferentes. Segundo, existem assistentes para te ajudar a montar um computador. Então, eu já vi isso em alguns sites, né? Não são todos que tem, mas alguns sites você vai encontrar um assistente que vai te dar possibilidades que são compatíveis, né? Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui um. Eu conheço dessa empresa aqui, por exemplo. Não estou ganhando nada para fazer, para mostrar, mas é que é o assistente que eu achei que é mais completo, né? E aí você pode montar o seu computador. Acho que é essa empresa aqui. Ela tem aqui um assistente muito legal, que para quem não conhece como montar um computador, é bem interessante você utilizar, porque você vai poder ter essa experiência, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Computadores, hardware. Ele tem todas as opções aqui. Vamos ver aqui. Não, aqui tá os computadores. Vamos ver aqui: assistente, Pichal, monte o seu computador. Aqui, pronto. Então, ó, tem lá processador, placa-mãe, memória RAM, placa de vídeo, HD, SSD. Não estou dizendo que você tem que comprar aqui, né? Só estou mostrando um assistente. Então, fica fácil aqui para você escolher, ó, tá vendo? Deixa eu diminuir a minha imagem aqui, ó. Então você pode escolher aqui, ó, o processador, né? De acordo com o preço que você puder pagar. Tem várias opções, tem até da AMD aqui também, né? Então tá vendo? i7 e tal. Então vamos pegar o primeiro aqui só para fazer um exemplo. Aí ele já vai pedir outra coisa que precisa. Então se você vai comprar um processador, você precisa também de um cooler, né? O que é a parte que resfria o processador. Então vamos escolher o primeiro aqui. E aqui ele vai mostrando quanto que já deu, né? Aí próxima etapa. Aí ele mostra aqui as placas mães compatíveis com o processador que você escolheu. Então por isso que o processador é uma peça-chave, porque de acordo com o processador que você escolheu, vai ter um conjunto de placas que vão ser possíveis que vai ser possível você comprar. Então vou pegar essa primeira aqui. Aí ele tá marcando aqui, ó, tá vendo? Já deu R$1.300. Aí quanto de memória RAM você vai precisar? Então aí é outro ponto interessante. A memória RAM depende muito do que você vai fazer com o computador. Então se você vai usar, por exemplo, para aplicações de escritório, 8 GB de RAM dá. Agora se você vai utilizar para, sei lá, algum experimento científico ou CAD, né, ferramentas profissionais aí de desenho com computador, pode ser que você precise mais. Então aí seria interessante pelo menos uns 16, né? Mas vamos considerar o caso mais simples, que seria escritório. 4 GB eu já não recomendo, porque 4 GB só o sistema operacional ali, mais algumas aplicações que inicializam por padrão, já vai chegar nesses 4 GB. Então, não menos de 8 acho que não é interessante não. E a placa e a memória RAM, ela não é tão cara, né? Ó, R$200 cada uma. Se você quiser colocar 16, ó, vamos ver 16. 16. Você pode comprar duas de 8 também, né? Vai dar uns R$400, mas tem pente de 16 também, ó. Quer ver? Não sei se aqui vai ter, né? Mas vamos ver. Aqui só tô vendo aqui de 8, hein? Não, tem aqui 16, ó, em torno de R$700. Dá na mesma comprar duas. Mas é melhor comprar uma porque aí você sobra um slot, né, um bocal ali para você colocar uma outra, né, e ter 32 eventualmente se você precisar. Mas é claro que a velocidade muda, né? Você ter duas de 8 é mais rápido do que você ter uma de 16, né, se elas trabalharem na mesma frequência, né? Mas de toda forma, eu escolheria aqui para um escritório, né, um pente de 8.
Aí depois, uma placa de vídeo. Bom, o, o próprio processador ele já traz uma placa de vídeo on-board, né, da Intel. Então, para escritório não haveria necessidade, mas se é para escritório, mas é pessoal também, né? Pode ser que às vezes você queira jogar, então seria interessante uma placa de vídeo. Então, poderia pegar aqui uma placa de vídeo, sei lá. Se for para pegar uma de menos de R$ 1.000, acho que não compensa nem colocar. Só usa a do próprio processador mesmo. Então vamos deixar sem, vai. A gente quer um computador barato. Vamos ver. Ué, não deixa não escolher. Vamos ver se tem a opção de não escolher. Não quero escolher. É. Parece que ele não deu a opção de não escolher. Ele está obrigando você a colocar um item aqui. Faltou essa opção aí. De deixar sem. Tá, tudo bem, vou pegar aqui, é mais barato. Não, mas se for para pegar de menos de 1.000, acho que não compensa. Então, já que é para pegar, vamos pegar uma que faça diferença. Vou pegar aqui uma Nvidia. Nossa, a Nvidia mais barata. Tá R$ 4.700, é isso? Nossa. Mas que absurdo. Não, tem uma aqui de R$ 1.000, mas não é interessante. Então, não, tem uma de 3.000 aqui, mas mesmo assim, R$ 3.000, hein? Certo. Aí agora, HD, né? Então, HD um SSD, por exemplo, ó, de 120 GB. Não, 120 GB é muito pouco. Pelo menos uns 512 para não ter problema. No mínimo. Aqui, ó, a gente vai começar ali pelos R$ 500, já começa a aparecer já. Pode ser esse aqui. Pronto, próximo. Gabinete. Bom, gabinete se você não tiver muita frescura com luzinha nem nada, você pode escolher um mais simples aqui. Então esse aqui. Aí como tem placa de vídeo e eventualmente você possa querer colocar mais discos e memória RAM, é interessante ter uma fonte boa, né? Aqui ele já coloca que a fonte tem que ter no mínimo 165 watts. Então você pode pegar uma aqui deixa eu ver. Olha, ele já começa em 500, então tá tranquilo aqui. Eu gosto muito dessa marca aqui, ó. Corsair. Corsair eu acho muito interessante. Vamos ver qual mais que tem aqui que eu acho interessante. Dessas que estão aqui, só essa mesmo. Então pegaria essa Corsair aí. Gigabyte também costuma ter qualidade. Bom, então vai lá. R$ 500 de fonte. Talvez você pense, nossa, fonte é caro, desnecessário. Não, não é não. A fonte é muito importante. Dê prioridade para a fonte, porque se você comprar uma fonte barata, você corre o risco de queimar o computador, né? Daí é horrível, né? Perder o computador por causa de uma fonte barata. Então investe na fonte que é uma coisa que você pode reaproveitar também. A fonte, ela, se você comprar uma boa fonte e depois for trocar de computador, né? Você reutiliza a fonte se ela for boa, né? Aí que beleza. Fechamos. A situação do país atualmente não tá boa, né? Então, um computador básico aí saiu R$ 5.800, né? Então, você viu que interessante esse assistente? É bacana. Tem outros sites também que tem, né? Vamos ver no Google aqui se a gente encontra algum outro.
assistente, montar computador. Vamos ver. Eu sei que a Dell também tinha um bom assistente. Aqui, monte seu PC. Aí que legal, tá vendo? Essa outra loja também tem, ó. Então isso facilita bastante, né? Porque aí ele vai indicando itens compatíveis. Então fica aí a dica para você que quer montar o seu computador em casa, né? Comprar, aliás, em casa não, né? Mas personalizado, né? Então tem esses assistentes aí. E aí você pode inclusive utilizar o assistente e comprar as mesmas peças em outro lugar que você achar mais barato, né? Porque ele mostra ali todos os itens que você selecionou. Se você achar peças mais baratas em outros lugares, você compra em outro lugar, né? Você precisa comprar ali no lugar onde você está usando assistente, entendeu? Então fica aí essa dica para você que está interessado aí num computador, especificamente num desktop, né? Faz mais sentido, tá bom? Um abraço aí, falou!